Então o Lula é a expressão, é a simbologia. Ele é maior que ele mesmo, ele é maior que o PT, ele é maior que a esquerda. O papel do Lula não é com a esquerda, o papel do Lula é com as massas. Por quê? Porque o Lula foi o produto daqueles 40 anos de mobilizações de massa, que começaram nas greves históricas de 78 e 79, da qual ele emergiu como líder operário, seguiu com a luta das diretas, seguiu com a luta da Constituinte, seguiu com toda a luta que houve depois. Então o Lula é a expressão, é a simbologia. Ele é maior que ele mesmo, ele é maior que o PT, ele é maior que a esquerda. Ele é a simbiose do povo brasileiro num só. Então, ele livre cumprirá um papel que nenhuma outra pessoa pode fazer, nenhum outro candidato, se você quiser. O Lula é o único líder popular que pode sair por aí e aglutinar milhões, né, para ouvi-lo e para se organizarem para as mudanças. Então o papel do Lula é sair da cadeia e percorrer o Brasil para falar com as massas, porque as massas podem até no sábado escutar o pastor, no domingo escutar o padre, mas vai escutar também o Lula, que é o único que consegue falar com elas. Portanto, Lula, se você assistir essa entrevista, te prepara, aproveita aí para fazer dupla caminhada aí na esteira, né, para poder jogar os dois tempos. O presidente Lula é inocente, foi injustiçado, como agora as revelações do Intercept, Folha, vieram à tona. Aquilo foi parte da manipulação do golpe contra Dilma e para viabilizar a candidatura do Bolsonaro, porque todo mundo sabe que o Lula ganharia as eleições em 2018. Então, o Lula foi sequestrado. O Moro e o Dallagnol foram os capitães do mato da burguesia brasileira. Sequestraram o nosso líder da senzala para que a Casa Grande continuasse a mandar. Então eu acho que agora caiu a ficha da opinião pública. No início da prisão, 34% apenas da opinião pública achava que o Lula era inocente. A rigor, é os votantes da esquerda. Hoje, as pesquisas que tem por aí, e mesmo do PT ou do Vox Populi, revelam que 60% da população acha que o Lula é inocente. E evidentemente que essa opinião pública está influenciando no STF. Né? Então, eu acho que é só questão de tempo para que no dia 7 os ministros completem e recuperem envergonhadamente o erro que cometeram no passado, porque a Constituição é clara, ninguém pode ser preso, a não ser em flagrante delito, até ser julgado na última instância. Portanto, eles estão decidindo se o Lula faz parte do ninguém ou não. E eu acredito, então, que depois do julgamento do STF será questão apenas de adequar a forma e em algumas semanas o Lula estará livre. E já de público, quero convidar a ele e aos que estão nos acompanhando, nós estamos dispostos e faremos um novo jogo de futebol entre o time do Chico e do Lula contra o time do MST lá na nossa escola para nós celebrar a liberdade do companheiro Lula. Portanto, Lula, se você assistir essa entrevista, te prepara, aproveita aí para fazer dupla caminhada aí na esteira, né, para poder jogar os dois tempos. Eu estou me referindo a isso porque há 2 anos atrás, antes de ele ser preso, também na última semana antes do Natal, nós fizemos uma partida que ficou histórica, né? O time do Chico e do Lula contra o time do MST, que repercutiu. E aproveito também, porque eu acho que ele faz parte do time de vocês, a convidar, a pedir para o Juca Kfouri, né? Reserve e seja juiz de novo, que é a única coisa que tu vai fazer. Ele é que é um fascista que certamente irá para a lata do lixo da história. Ele toda hora que vai para a imprensa utiliza aquela retórica direitista, atrasada, fascistoide, para nos classificar como inimigos, vagabundos e outros impropérios que ele costuma dizer. Felizmente ele se refere a quase todos do Brasil, né? Então ele fala mal e usa essa verborragia inadequada, inclusive para um presidente, atacando muitas forças do Brasil, como por exemplo, ele atacou os bispos do Brasil, né? Atacou os ambientalistas, atacou o Greenpeace. Então, nós estamos bem acompanhados, nós estamos do lado certo da história. As massas vão analisando como se comportar para também não servir de bucha de canhão. O que acontece nesses governos
de ultradireita, como foi o Temer e agora o Bolsonaro, que as massas percebem que o INCRA não vai resolver o problema. Porque eles dizem, inclusive, publicamente na televisão, não vai ter mais desapropriação, não vai ter mais reforma agrária, agora conosco é no pau. Então, evidentemente que as massas reagem no seu modo. Elas fazem uma espécie de análise de correlação de forças, né? E então, nós entramos em um período de letargia, digamos. Não é que a forma de luta foi abandonada, mas em cada região, as massas vão analisando como se comportar para também não servir de bucha de canhão para que a fazendeirada use dessa prepotência que agora estão se achando, né, para provocar violência ou todo tipo de repressão contra a nossa base. Certamente o povo brasileiro vai se levantar, e vai se levantar muito antes do que o Bolsonaro imagina. Isso é um desgoverno. Enquanto permanecer esse tipo de política, essa visão estúpida do Guedes, o futuro que nos aguarda é o Chile. A luta de classes e a dinâmica da mobilização social em qualquer sociedade, não só aqui no Brasil, ela não tem uma lógica racional. Não? Vocês viram aí no Chile, foi aumentando a panela de pressão, aí quando eles aumentaram em centavos, em 20 centavos a passagem do metrô, explodiu. Ou seja, todo aquele tensionamento vai explodindo. Assim aconteceu no Peru, assim aconteceu no Equador. Então, aqui no Brasil também vai ser assim. E em algum momento esse povão vai se dar conta. E ele vai se levantar. Por algum motivo que eu não sei por quê nem quando. Mas eu tenho certeza, olhando a história do Brasil e olhando a história da América Latina, que certamente o povo brasileiro vai se levantar. E vai se levantar muito antes do que o Bolsonaro imagina. Então, mesmo que o Bolsonaro queira aumentar a repressão, eu acho que ele não tem base nem social e nem nas Forças Armadas. Na sua avaliação, o presidente Bolsonaro tende a enveredar por um caminho mais autoritário? Ele até pode querer, mas eu percebo, as polícias militares não são dirigidas por ele, são dirigidas pelos governos estaduais. E mesmo em governos estaduais que são de direita, eles têm juízo. Então, mesmo que o Bolsonaro queira aumentar a repressão, eu acho que ele não tem base nem social e nem nas Forças Armadas. Existe um oficialato que não está no governo, mas está nos quartéis, que está dirigindo as tropas, que já estão se sentindo envergonhados do capitão. Porque, no fundo, usando o palavrório popular, as cagadas do capitão vão respingar na farda. E eles sabem disso. Não? Porque o povo sabe, ó, vocês botaram lá esse capitão que não tem nenhuma cultura, não, civilizatória, que vive aí usando uma retórica de prostíbulo, sendo presidente da República. Que tipo de formação vocês estão fazendo? É esse tipo de capitães que vocês estão formando? Então eu acho que há ainda juízo e pensamento positivo nos estamentos ativos das Forças Armadas que não estão no governo, que estão cumprindo a sua função constitucional, e essa gente não vai permitir que o governo entre em aventuras como essa que o Bolsonaro disse comparando ao Chile. Aqui o exército vai para a rua. Sim, é como se a crise econômica e o exército indo para a rua vai resolver o problema do desemprego? Vai resolver o problema da fome? O exército não resolve isso. O exército foi formado, e espero que eles mantenham isso, para proteger os interesses da soberania nacional. As opiniões dele são mais à esquerda das nossas. O senhor é um interlocutor do Papa Francisco, não? Como é o diálogo com ele? Muito interessante, porque tu leva um susto, né? Em junho do ano que vem nós vamos fazer um novo encontro dos movimentos populares com o Papa. E na origem da tua pergunta, a minha surpresa com ele é porque parece um de nós, né? Ele não tem aquela empáfia de Papa, ou seja, ele é humilde para a autoridade moral e doutrinária que ele tem, e ele se comporta como um ser comum, né? Tem as suas opiniões, ouve muito. Então, geralmente, nesses encontros, a gente fica 2, 3 dias discutindo entre nós, aí nós apresentamos uma síntese para ele, e ele reage sobre essa síntese, e aí dá a opinião dele. E, em geral, as opiniões deles, não estou mentindo, nem é bajulação, as opiniões dele são mais à esquerda das nossas. Porque entre nós sempre a gente quer ser mais cuidadoso, né? Não vamos dizer essa palavra que é o Papa, ou não vamos dizer isso que é mais esquerdista, né?
E aí, quando ele reage nas locuções dele ou por escrito, ele sempre tem posicionamentos mais progressistas e mais à esquerda que nós. Então, longa vida ao Papa Francisco e espero que ele consiga também fazer o substituto na mesma linha. Qual